Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento de aprendizado. Eu sou o professor Artemison Montanho deste componente maravilhoso que é História, e eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 19, nós temos como objeto de conhecimento os caminhos até a independência do Brasil. E no nosso detalhamento nós vamos verificar o seguinte: os caminhos até a independência do Brasil, e aí, entre parênteses, insurreição pernambucana, Revolução Liberal do Porto e a emancipação política do Brasil. Então, vamos verificar o que elas têm em comum durante o andamento da nossa aula. Para isso, vamos iniciar. Então, como dito, o que aqueles pontos do nosso objeto de conhecimento e de detalhamento têm em comum? Ou seja, qual é a relação que eles têm entre si? De que forma que eles estão, de fato, associados ao processo da emancipação política do Brasil? Ou seja, como é que eles fazem parte desse processo de caminhos até a independência do Brasil? Esse caminho percorrido até o Brasil se tornar independente. Aqueles pontos, de fato, se conectam com isso? A gente vai entender perfeitamente que, de fato, eles estão conectados e vão ajudar nesse processo, sim, de, em 1822, o Brasil declarar a sua independência de quem? Da sua metrópole, que era Portugal. Então, vamos lá. Insurreição pernambucana é o primeiro ponto que nós vamos verificar hoje. Causas e contexto. Então, me acompanha para entender. A insurreição pernambucana, também conhecida como Revolução de 1817, foi um movimento de caráter liberal e separatista que ocorreu na então capitania de Pernambuco, no Brasil. As causas dessa revolta estão ligadas ao descontentamento da elite local com o governo central português, que impunha altos impostos e restrições comerciais à região. Mas espera aí, professor, pausa no texto, rapidinho, que nós precisamos analisar esse texto. Observa que nós estamos falando ali de Pernambuco, que estava insatisfeito com a política do momento por conta de quê? Das restrições comerciais que a coroa impunha à região. Mas você pode me perguntar, mas professor, como é que a coroa conseguia impor essas restrições à região de Pernambuco nesse momento aí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, lembra que em 1807 nós tivemos ali o bloqueio continental e a ameaça napoleônica ali de invadir Portugal, fazendo com que a família real chegue ao Brasil quando? Em 1808. Lembra disso? Então, a coroa portuguesa, a família real, a sua corte, a biblioteca e tudo mais que deu para colocar nos navios, estavam aqui. E vocês também já verificaram em um outro momento, numa outra aula, né, fazendo a referência que a gente já viu dentro dessa unidade, que o centro administrativo real, ou seja, tudo, a questão do controle de comércio, economia e todos os outros aspectos relativos ao Império Português estavam aonde agora? No Brasil, por conta da vinda da família real. Não estava mais lá em Portugal, não estava mais em Lisboa. Tudo isso estava no Brasil, tá bom? Então, por conta disso, claro que uma vez a coroa estabelecida dentro do Brasil, conseguia controlar melhor nessa parte administrativa. No entanto, no mesmo tempo que ela tinha esse alcance mais aproximado da sua colônia, porque estava dentro dela, tanto que vocês sabem que o Brasil foi elevado à categoria de quê? De Reino Unido, a Portugal e Algarves, porque a família real não podia simplesmente morar numa colônia qualquer. No mínimo tinha que ser um Reino Unido. Só que, justamente por conta dessa ação, é que nós vamos ter o processo de desencadeamento dos problemas econômicos relacionados, tá, ao movimento ali da insurreição pernambucana ou Revolução Pernambucana de 1817. Justamente a presença da família real aqui no Brasil. Porque, por exemplo, nós sabemos que para a corte manter os seus luxos, assim como a família real também, precisava-se de quê?
Dinheiro, né? Tinha que ter riqueza. Mas aí eu te pergunto, será que o Dom João VI ali, seus filhos, sua corte, será que eles pegavam no trabalho pesado do dia a dia para produzir alguma coisa, para ter um emprego ali e ganhar um salário para cobrir os seus gastos? Não. Família real nem a nobreza trabalhava no pesado, ou no máximo cargos administrativos, né? Então o que é que vai acontecer? Adivinha de onde vem o dinheiro para manter a família real e toda a sua corte na mesma situação de luxo e de privilégios que tinham lá em Portugal também? Se você respondeu que vinha dos impostos, é exatamente isso, tá? Então, nesse momento ali, né, tanto Pernambuco quanto outros lugares tinham que pagar tributos, tinham que pagar impostos à coroa. Então, claro que isso vai gerar o quê? Um peso a mais sobre as pessoas. Então, mais especificamente, lembra que nós estamos falando de Pernambuco? Vamos ter uma outra questão, que além desses impostos que já tinham que se pagar, nós vamos ter ainda um peso dobrado sobre o Pernambuco, porque naquele momento nós vamos ter o processo de desenvolvimento do plantio de algodão. E teve muito sucesso, estava dando lucro. Só que temos a coroa que vai chegar e vai dizer: pague a minha parte, pague os tributos devidos a mim. E isso vai fazer com que o peso desses tributos ainda gere mais insatisfação dentro de Pernambuco, por conta desses pesados impostos, além de que, com a família real presente, eles eram portugueses, então eles vão dar preferência para que portugueses exercessem os cargos administrativos e também de comandos militares dentro de Pernambuco. Então os brasileiros, agora já nas descendentes portugueses que nasceram aqui, que já eram brasileiros, ficavam insatisfeitos com essa questão. Não tinham poder econômico elevado, não tinham influência política, então eles estavam sendo deixados de lado. Então nós podemos dizer que, nesse momento, as políticas não estavam, as políticas que eu falo assim no sentido de que de poder político, de governança, de influência, não estavam nas mãos ali dos pernambucanos, tá bom? Lembra que o Nordeste, que é a região onde fica Pernambuco, já teve grande importância na economia do Brasil durante a produção açucareira, né? O ciclo da cana-de-açúcar. O centro de governo era lá, depois mudou para a região ali, né, de onde ficavam as Minas Gerais e tudo mais, por conta da economia do ouro. Agora, não, né? Primeiro nós vamos ter a família restabelecendo na Bahia, depois vai para o Rio de Janeiro, se estabelecendo lá como sede da família real. No entanto, nós vamos ter então essa troca de poderes onde o Nordeste ali, por sua importância que teve durante a cana-de-açúcar, foi importante sim, mas depois com o declínio da economia açucareira, ficou meio que deixado de lado. E ao contrário de haver políticas de incentivo para incremento da produção, de desenvolvimento, só havia mais e mais cobranças de impostos sobre os pernambucanos. Então, eles não tinham poder político, eles eram ali travados economicamente porque não tinham autonomia. Então nós podemos dizer até que esse é o primeiro e grande movimento de pedido de autonomia, de separação do Brasil do período colonial do Brasil, vai ser a insurreição pernambucana, tá bom? É um movimento que tinha um caráter nesse momento aí republicano. Sim, se queria que se estabelecesse uma república. E também a questão do pensamento federalista, tal qual, por exemplo, aconteceu no episódio que a gente já viu, dentro da independência dos Estados Unidos, da Inglaterra, tá bom? Então, o pensamento federalista, existe um governo coeso, único, no entanto, os estados, né, teriam autonomia para se autogovernar economicamente, politicamente, tendo mais poder, mesmo que houvesse um governo central. Então se pretendia nesse momento fazer com que Pernambuco ali, né, fosse separada do resto do Brasil. Para quê? Para ter essa autonomia. Continuando. Além disso, influenciados pelas ideias iluministas e pelas recentes revoluções ocorridas na Europa e na América do Norte, então quando nós falamos revoluções na Europa, lembre revoluções inglesas, como por exemplo a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, já estavam com aquela questão dos pensamentos iluministas. Depois a gente tem na Europa ainda a Revolução Francesa e na América do Norte o processo de independência dos Estados Unidos. Além de que tivemos ainda nas Américas, no continente americano, o que? A Revolução
né, dos escravizados no Haiti. Então nós temos esses movimentos aí, é exemplo do que aconteceu. Então os pernambucanos almejavam maior autonomia política e econômica, por isso eles tinham essa questão do federalismo e também do republicanismo como forma de pensamento. Ok? Então vamos ver um pouco do desenvolvimento dessa questão. A revolta teve como líderes importantes figuras como Frei Caneca e Domingos José Martins. Só eles? Não, não foram só eles, tiveram mais nomes, mas alguns dos que se destacam são esses, que defendiam ideais de liberdade, igualdade e justiça social. Esses ideais te lembram o quê? Igualdade, liberdade, justiça social, te lembram o quê? O pensamento iluminista, as ideias do justnaturalismo que foram estabelecidas pelo John Locke, que estavam lá na Europa um tempo atrás, ali naquela questão daquela efervescência toda dos movimentos de derrubada das monarquias absolutistas, estabelecimento das monarquias parlamentaristas, né? Onde nós tínhamos uma carta ali constitucional que regia tudo e a coroa, ou seja, a família real, a figura do rei, estaria submetida à obediência a essa Constituição, tá bom? Então o movimento ganhou força principalmente entre os setores urbanos e médias camadas sociais, que se sentiam oprimidos pelo domínio colonial português. Observa que nós estamos falando setores médios da camada social e gente de mais alta patente também, de mais alto status social. Então isso quer dizer que as pessoas mais empobrecidas não faziam muito parte ali desses movimentos, até porque nós podemos até dizer que a maioria das pessoas mais simples, que não tinham instrução, as pessoas mais pobres, nem sequer poderiam ter, naquele momento, noção do que estava acontecendo no cenário político nacional, porque eles estavam mais preocupados com a manutenção do dia a dia, o que comer no dia de amanhã ou no dia de hoje, o que vestir, preocupado com questões mais simples de sobrevivência, ok? Continuando. As principais ações incluíam a tomada do poder em Recife e a proclamação da República de Pernambuco. Então aí, ó, confirmo que a gente já vem falando que tinha um caráter separatista do Brasil por conta das sérias imposições desses tributos cobrados pela coroa portuguesa e ali nesse momento também ainda os privilégios que a corte gozava, como também dos outros portugueses que dominavam o comércio e a política dentro de Pernambuco, não só de Pernambuco, não é? Além disso, nós vamos também perceber que nós temos a presença de pessoas que vão estar contribuindo não só para trazer o pensamento iluminista para dentro desse movimento, como também para futuros movimentos, como nós vamos perceber. E um desses nomes que vai fazer parte não só da insurreição aí desse momento aí dessa Revolução Pernambucana, ou também chamada de Insurreição Pernambucana de 1817, como, por exemplo, o Frei Caneca, tá? Por que ele era importante? Porque ele era adepto de quê? Do republicanismo, do federalismo. Ele tinha essas ideias presentes na mente dele ali e ele transmitia isso para as pessoas. Tá bom? E o Frei Caneca vai estar presente não só na Insurreição Pernambucana, como também na Confederação do Equador, que vai acontecer um pouco mais à frente, que vai contribuir de modo significativo para a independência do Brasil. Outro aqui é José Martins também, que fez parte dessa liderança, onde nós vamos ter algumas das lideranças principais do movimento da Insurreição Pernambucana sendo enforcados e esquartejados e partes dos seus membros sendo enviados para outras províncias para que servisse de exemplo para que ninguém desafiasse a coroa. No entanto, quando tudo explode, esse processo de insatisfação, então os rebelados ali tomam o poder para si. A guarda local ali foge para a capital para pedir ajuda e, de fato, a coroa vai mandar reforços para que essa rebelião seja debelada, ou seja, para que ela seja eliminada, seja desfeita aí. Então nós vamos ver repressão e consequências desse movimento. No entanto, a insurreição foi duramente reprimida pelas forças portuguesas com o apoio de tropas britânicas. Após meses de luta, os revoltosos foram derrotados e muitos líderes foram presos, torturados ou executados, né? A revolta resultou em uma intensificação do controle português sobre o Brasil, aumentando a censura e restringindo ainda mais as liberdades individual. No entanto, nós também temos algumas contradições dentro desse movimento, tá?
Até porque a gente está falando que essa movimentação toda teve influências de quê? Do iluminismo. Os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, como era pregado, na verdade, na prática não estavam presentes. Por quê? Porque apesar de se exigir essas questões de, por exemplo, mais autonomia política e econômica, o fim dos altos impostos, mas ainda se tinha a intenção de se manter a escravidão, mesmo esse movimento sendo regido por esses princípios. Então, como é que se pode manter a escravidão em um lugar que se pretende tornar-se república e a base desses princípios fundamentais do iluminismo e ainda se manter a escravidão? Então, quem iria conseguir de fato liberdade? Apenas as classes médias e mais altas que conseguiram liberdade econômica e política, enquanto as classes mais pobres e os escravizados continuariam na mesma situação. Então, isso ao mesmo tempo, esse movimento, ao mesmo tempo que ele é importante para o processo de independência do Brasil, né, como uma das primeiras tentativas, mas mostra dentro de si uma grande contradição no processo, por exemplo, de manter de fora os mais pobres e ainda manter também os escravizados como escravizados. Outro movimento que vai ser importante é a Revolução Liberal do Porto, tá bom? Que não foi dentro do Brasil, foi lá em Portugal, mas que está relacionado a esses movimentos, como nós vamos perceber. Então me acompanha. Né? A vinda da família real causou todo esse processo de opressão que gerou a insurreição pernambucana, ou Revolução Pernambucana de 1817, mas também vai ser um dos motivos que vai fazer com que haja a Revolução Liberal do Porto lá em Portugal. Tá bom? O que vai acontecer? Já citei para vocês que por conta da vinda da família real, todo o centro administrativo do Império Português não estava mais em Portugal, mas estava onde? No Brasil. E isso vai fazer com que Portugal fique à mercê das tropas inglesas que vieram, expulsaram os franceses de lá e ao mesmo tempo assumiram o controle econômico, militar e de tudo mais que eles podiam, tá? Com um militar que era o comandante, o Beresford, que era o comandante naquele momento ali das tropas inglesas, que era o regente inglês que estava dominando naquele momento Portugal. Então nós vamos ter uma série de movimentos militares, da nobreza, de outros setores também da sociedade portuguesa naquele momento, começando a se reunir com novas ideias para fazer o quê? O processo de expulsão dos ingleses, exigir a volta da família real para Portugal e o processo de recolonização do Brasil. Ok? Então vamos ver algumas informações a respeito. Origens e objetivos. A Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, foi um movimento de caráter liberal e nacionalista que eclodiu na cidade do Porto, em Portugal. As principais causas dessa revolução estavam relacionadas à crise econômica, à influência das ideias liberais disseminadas pela Revolução Francesa e à insatisfação com o domínio do absolutismo monárquico. Então observa aí, pausa nesse texto, tá? Observa que nós estamos falando mais uma vez em um movimento fora da França, fora da Inglaterra, agora em Portugal, que também está aderindo à questão de quê? Do pensamento iluminista. Tanto que nós estamos vendo aí na última linha do nosso texto que se queria estabelecer o absolutismo, quer dizer, o absolutismo não, mas uma monarquia constitucional dentro de Portugal. Por que a gente está dizendo isso? Porque nós estamos falando que eles estão seguindo as ideias que foram disseminadas, as ideias liberais disseminadas dentro da França, da Revolução Francesa, então é iluminismo. Então, se eles estão insatisfeitos com o absolutismo monárquico, o que resta? Derrubar esse absolutismo monárquico e, no máximo, transformar numa monarquia constitucional ou numa república. Mas, nesse momento, nós não teremos ainda uma monarquia constitucional dentro de Portugal. É exemplo do que já aconteceu na Inglaterra e depois na França. Agora, Portugal também estava passando por esse processo com esse movimento, tá? Desse movimento do Porto aí, que nós estamos verificando. Tá bom? Então, todas as classes, os setores sociais estavam extremamente insatisfeitos com essa mudança da família real para onde?
para o Brasil, porque isso acabou tirando o poder econômico, o poder político, os privilégios de nobreza que eles detinham. Enquanto isso, Portugal estava crescendo cada vez mais, até porque, lembra que a Inglaterra e a coroa portuguesa tinham negócios, principalmente ali em relação a transporte de mercadorias e tudo mais. Mas, nesse momento, Portugal não era mais o centro administrativo português. Então, por conta da abertura dos portos com a chegada da família real em Portugal, adivinha, a Inglaterra parou de negociar com Portugal diretamente. Estava negociando diretamente com quem? Com o Brasil, que agora era Reino Unido. Então, esses portugueses ali dentro dessa Revolução Liberal do Porto, liberal por conta de quê? Do pensamento iluminista, o liberalismo que surgiu com John Locke, o justnaturalismo. Então, dá para entender a relação? Por que a gente começou falando de iluminismo na nossa primeira unidade, que era para vocês entenderem esse conceito, para entender na sequência que esses demais movimentos que vão acontecer estão associados àquelas ideias. Então, o que vai acontecer nesse momento aí? Então, eles estavam querendo com que houvesse essa quebra de monopólio do comércio e da política por parte do Reino Unido do Brasil, tá bom? Com a família real lá, e que toda essa forma de comando, de privilégios e centro político administrativo voltasse para Portugal. E isso traria novamente status e crescimento econômico, principalmente se houvesse a retirada do status do Brasil de Reino Unido, Portugal e Algarves, e ele voltasse a ser assim, uma simples colônia de Portugal. Então isso faria com que Portugal pudesse novamente voltar a explorar excessivamente o Brasil. Para quê? Para conseguir refinanciar o seu processo de estabilização econômica, que nesse momento Portugal andava muito mal das pernas, ok? Continuando. Os revoltosos demandavam a convocação de cortes constituintes e o estabelecimento de uma monarquia constitucional, tal como a gente já sabe aconteceu dentro da França e da Inglaterra também. E aqui na sequência nós temos uma imagem que mostra a chegada de Dom João de volta a Portugal. Só que os revoltosos do Porto queriam que a família real toda voltasse para Portugal, mas adivinha? Dom João vai deixar um representante aqui no Brasil, Dom Pedro, seu filho, que passa a se tornar príncipe regente do Brasil no lugar de seu pai, o rei Dom João VI. Desenvolvimento e impacto, vamos verificar? A revolta rapidamente se espalhou por outras regiões de Portugal e em poucos meses forçou o rei Dom João VI a aceitar as demandas dos revolucionários. Foi convocada a eleição de cortes constituintes e elaborada uma constituição que limitava os poderes do monarca e estabelecia direitos e liberdades individuais. Mais uma vez nós temos aí presente, falando dos princípios iluministas do liberalismo, principalmente ali do John Locke, lembra? Os direitos individuais, direito à propriedade privada e também a questão da não interferência do Estado. Se é liberal, o Estado não pode, no caso a figura do rei representa o Estado, não podia interferir na economia e nem em outros setores da vida da nação. Então é isso que eles querem, que o rei continua existindo, mas com poderes limitados, de forma a não perturbar a ordem natural do mercado e da política. Continuando. A Revolução do Porto, Liberal do Porto, né? Lembra desse nome liberal que é importantíssimo. A Revolução Liberal do Porto teve um impacto significativo tanto em Portugal quanto no Brasil, onde contribuiu para o processo de independência. De que forma que ele vai contribuir? Porque lembra que eu citei para vocês que na mesma questão ali, ó, que a Revolução Liberal do Porto exigiu a volta da família real, o Dom João VI ainda vai deixar no Brasil um representante que vai ser quem? Dom Pedro, que nessa época não é primeiro, ele passa a ser Dom Pedro I depois de proclamada a independência do Brasil, onde ele vai se tornar imperador do Brasil. Então vai ser Dom Pedro I. Nesse momento é o príncipe regente Dom Pedro representando a coroa portuguesa. Ok? Então, a saída da família real portuguesa daqui, deixando um representante, vai contribuir para quê? Para que se tornem mais evidentes algumas divergências entre o Brasil e Portugal, principalmente porque Portugal, por conta da Revolução Liberal do Porto, estava pedindo o processo de recolonização do Brasil. E o Brasil agora, Reino Unido, com as liberdades que conseguiu, a abertura dos portos e tudo mais, não quer voltar
a ser simplesmente ali uma colônia de Portugal para ser explorada. Então, claro que os setores sociais ali associados ao poder, que estavam mais perto de Dom Pedro, vão começar a exigir uma mudança de atitude, ou que ele tome de fato uma atitude. Vai acontecer uma nova convocação do movimento do Porto ali, né, pedindo que Dom Pedro também volte para Portugal. E é quando vai acontecer aquela questão do chamado Dia do Fico, onde ele vai se negar a voltar e vai dizer, não, diga ao povo que fico. E no 7 de setembro que ele tem aquele quadro icônico, né, dele montado no cavalo, às margens do rio Piranga ali, declarando independência ou morte. Ok? Então, a emancipação política do Brasil, influências e desdobramentos. A emancipação política do Brasil foi um processo complexo e envolveu diversos fatores, incluindo as revoltas e movimentos autonomistas que surgiram no contexto de guerras, das guerras napoleônicas e das revoluções liberais na Europa. Então, ali nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a Era Napoleônica que expandiu seus domínios, que forçou a família real portuguesa a vir para o Brasil, trazer sua administração para o Brasil, fazer com que Portugal se quebrasse economicamente, depois exigir a volta da família real e pressionar para que o Brasil fosse recolonizado, fazendo que uma vez que o Brasil experimentou todo esse processo de ter poder, de não ser mais uma simples colônia, mas ser Reino Unido, se recusasse a voltar ao status de colônia. Então você observa que esses acontecimentos vão se encadeando, iniciando com o quê? Com o surgimento do pensamento iluminista, influenciando movimentos de revoluções como na França, na Inglaterra, de independências como no Haiti, nos Estados Unidos, chegando até o Brasil essas mesmas ideias, como, por exemplo, fazendo surgir alguns movimentos como a insurreição pernambucana e, logicamente, depois o processo de independência, onde esses mesmos princípios que nortearam tantos movimentos ao redor do mundo também estivessem presentes no Brasil no processo de redação da Constituição, da nossa Carta Magna, né, que é a nossa Constituição Federal, que a última que está em vigor é de 1988, se não me falha a memória. Vamos lá, para finalizar aqui o nosso texto. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 também teve um papel crucial, abrindo caminho para uma maior autonomia política e administrativa da colônia. A independência do Brasil foi proclamada em 1822, ou seja, 2 anos após a volta da família real portuguesa para onde? Para Portugal, porque lembra, a família real chegou ao Brasil em 1808 e retorna para Portugal por conta das exigências da Revolução Liberal do Porto em 1820. Então, 2 anos após isso, em 1822, com os conflitos de interesses aí entre os revoltosos, que nesse momento estavam comandando Portugal, e os interesses do Brasil em não voltar a ser colônia, vamos ter então a deflagração da independência do Brasil, a declaração de independência do Brasil em 1822. Então, Dom Pedro, filho de Dom João VI, que ficou como príncipe regente, agora passa a ser Dom Pedro I, imperador do Brasil, a partir de 1822. Então, após uma série de negociações e conflitos entre as elites locais e o governo português. Dessa forma, a emancipação política marcou o fim do domínio colonial e o início de uma nova fase na história do Brasil, agora como uma nação soberana e independente. Então, a independência do Brasil não foi tão conflituosa quanto a de outras nações aqui ao nosso lado, ou mesmo dos Estados Unidos, que tiveram que pegar em armas e lutar, né, onde houve muito derramamento de sangue. O processo foi um tanto quanto mais pacífico, mas o Brasil teve que pagar uma certa quantidade para Portugal para que de fato ele reconhecesse, além de que o Brasil também teve que conseguir o apoio de outras nações que endossavam ali a sua independência para forçar Portugal também a reconhecer, além do chamado ressarcimento econômico, né? Ou seja, o Brasil pagou uma quantidade que emprestou da Inglaterra e por isso se endividou com a Inglaterra também. Tá bom, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? Porque eu adorei estar aqui com vocês. E até uma próxima aula.